Olá, efeito placebo e efeito nocebo. O que são, né? Quais as diferenças? Efeito placebo. Placebo é um termo originário da farmácia, da medicina, que é um falso medicamento, né? E o placebo, ele surgiu nos testes chamados duplo cego, né? Que era para evitar a observação de melhoras apenas psicológicas de alguns fármacos. Então, o que eles faziam? Davam uma pílula num grupo com o tratamento, né, com a substância a ser testada de verdade, né, com um hipotético potencial farmacológico, e por outro lado davam para outro grupo, davam uma pílula, né, ah, contendo farinha ou açúcar, alguma coisa, né, e dizia que também era um tratamento para ver se essas pessoas tinham alguma melhora, né, e o efeito placebo ele é muito comum, né? Porém, ele não é real. Fisiologicamente falando, ele não é real. Ele é apenas um artefato do nosso psicológico, né? Um exemplo de efeito placebo muito comum, principalmente aqui na nossa região Nordeste, é em relação ao suco de maracujá, né? Maracujá é uma fruta muito comum aqui, o seu suco é bastante apreciado e é muito comum, né, uma coisa tradicional, dizer eu vou tomar um suco de maracujá para acalmar, estou precisando de um suco de maracujá para acalmar, né? Ah, e a pessoa toma e acaba se sentindo mais calma, né, mais tranquila. Porém, isso não passa de um artefato psicológico, não é um efeito ansiolítico de verdade, porque as substâncias ansiolíticas, diversos flavonoides e alcaloides que causam a função ansiolítica, neste caso da passiflora, da planta do maracujazeiro, não se encontra na fruta, se encontra sim em outras partes da planta, como o caule e uma folha. Então, é possível que você tenha realmente uma ação ansiolítica apreciando um chá das folhas do maracujazeiro, mas um suco do seu fruto, você terá apenas um efeito psicológico, né? O efeito nocebo, ele é justamente o contrário. Enquanto o efeito placebo, eu sinto uma melhora, que é apenas na minha cabeça, né? Na cabeça da pessoa, do indivíduo. No efeito nocebo, você sente os efeitos colaterais e adversos de alguma substância, né? Ou de alguma situação. Um exemplo clássico são pessoas que, por exemplo, são picadas por serpentes não venenosas, mas acreditando que elas são venenosas, começa a sentir falta de ar, começa a sentir tontura, vários efeitos não reais. Né? Também, por exemplo, um exemplo que a gente pode dar seria, por exemplo, alguém fazer uma pegadinha e dizer, olha, para um alérgico em pimenta. Isso aí tinha pimenta, viu? Que eu dei para você comer. E aí, só de saber dessa informação, mesmo não sendo verdadeiro, mesmo não tendo nenhum condimento, nenhuma pimenta ali, a pessoa começa a sentir urticária, começa a tossir e sentir-se mal, né? Para os que são fãs do seriado Chaves, como eu, né, tem um episódio que de forma genial e brilhante aborda o quão forte pode ser, né, e no caso do desenho cômico também, né, o efeito nocebo, que é um episódio, quem for fã vai lembrar muito bem desse episódio, é um episódio onde a dona Florinda perde várias agulhas de um agulheiro espalhadas pela sua casa, né? Ao mesmo tempo é sumido, dá-se por sumido um escorpião da,
da coleção do professor Girafales. E as pessoas vão sentando e sentindo as alfinetadas, e cada vez que sentem as alfinetadas, imaginam que é uma picada de escorpião. E começam a passar mal, sentir tontura, sentir que vai morrer, né? Tudo isso na cabeça. Então, essa é a diferença do efeito placebo para o efeito nocebo.